A palavra de Deus hoje nessa série de mensagens está em Lucas capítulo 19, a partir do verso 1, onde o nosso Senhor vai fazer a visita a um homem chamado Zaqueu. Lucas 19, a partir do verso 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. A palavra de Deus nos ensina aqui, dentro deste contexto, que Jesus está passando pela última vez pela cidade de Jericó. Nós sabemos que aqui Jesus já está muito próximo, já na semana da sua morte, da sua crucificação. Então, este homem chamado Zaqueu não sabe, ele desconhece essa informação de que é a sua última oportunidade para conhecer Jesus. Só nesse comecinho já dá para a gente começar a pensar e tirar daqui já uma lição. Assim como Zaqueu não sabia que Jesus, o mensageiro da paz, o mensageiro das boas novas, aquele que veio trazer vida e vida em abundância, aquele que foi enviado por Deus para nos salvar dos nossos pecados, estava passando pela cidade de Jericó pela última vez. Zaqueu não sabia disso, mas Zaqueu se movimentou em direção a Jesus. Assim como Zaqueu não sabia, nós também não sabemos quando será o nosso último dia aqui na terra. Nós desconhecemos quando será o fim da nossa jornada aqui. Por isso é muitíssimo importante que consideremos que hoje, neste dia, nesta noite, pode ser a última noite que nós temos a chance de nos encontrarmos com Jesus Cristo. Hoje pode ser a última chance e oportunidade. Zaqueu não sabia, ele não fazia ideia do que estava acontecendo. Ele era um homem pecador, ele era chefe dos cobradores de impostos, estava completamente alienado da missão de Cristo. Contudo, ele desejou muito conhecer Jesus. Louvado seja Deus por isso, que esse desejo dele foi tão forte, que fez ele sair do seu conforto, do seu lar, da sua casa, atravessar dificuldades como uma multidão, subir em cima de uma árvore, porque ele queria realmente mesmo conhecer Jesus, ver Jesus. E hoje eu e você precisamos levar isso em consideração. Zaqueu era um homem que estava perdido. O próprio Jesus Cristo diz: este homem, ele estava perdido, porque Jesus diz que ele veio para buscar e salvar o perdido. Está lá em Lucas 19, verso 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa,
Pois este também é um filho de Abraão, porque o Filho do homem, Jesus, veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu estava perdido. E sabe, irmãos, nós podemos pensar muitas vezes que estamos bem com Deus, porque simplesmente a gente vem à igreja, fazemos algumas orações, participamos dos rituais e das liturgias que a igreja oferece, e pensamos assim: está tudo bem. Eu participo da liturgia, eu canto os louvores, eu vou à igreja com certa regularidade, mas nós vamos entender hoje que quando uma pessoa é salva por Cristo, o seu comportamento muda radicalmente. É impossível alguém ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, genuíno este encontro, sincero, honesto, íntimo, pessoal, e continuar sendo exatamente a mesma pessoa que era, ou uma pessoa que deu uma melhoradinha. Pastor, eu encontrei com Jesus, ou Jesus me encontrou, e eu dei uma melhoradinha. Não. Quem tem um encontro com Cristo, não dá uma melhoradinha. Quem tem um encontro com Cristo, nasce de novo, seu vocabulário muda, a forma de você escolher, seus princípios, seus valores mudam, seu comportamento muda, o seu desejo por Deus é ardente, apaixonado. Você enfrenta a luta, mas essa luta não é porque você está enfrentando luta para se encontrar com Cristo, você enfrenta a luta porque está com Cristo, é diferente. Uma coisa é enfrentar luta para estar com Cristo, outra coisa é enfrentar luta porque eu estou sendo um cristão autêntico. Um cristão autêntico vai enfrentar lutas. Por que ele vai enfrentar lutas? Vai enfrentar lutas porque ele está indo na contramão do mundo. O diabo vem na contramão. Se você está seguindo Jesus, você vai trombar com o diabo. Então você vai ter lutas. Mas porque você é um cristão verdadeiro. Então a primeira consideração é essa: você está realmente vivendo com Jesus? Você entregou mesmo sua vida a Jesus? E depois que você fez isso, sua vida mudou radicalmente? Porque quando eu entreguei a minha vida ao meu Senhor Jesus, a minha vida mudou completamente. Nós vamos ver que a vida de Zaqueu também. É um padrão isso. Não é para algumas pessoas, é para todas as pessoas. Cuidado para que você não seja um religioso, uma religiosa. Porque a religiosidade não muda ninguém. Ser um religioso, Jesus encontrou muitos religiosos nos dias dele. Um religioso, ele tem um verniz espiritual, uma casca. Jesus chegou a chamar os fariseus, lá em Mateus 23, de caixões caiados, bonitos por fora, uma boa aparência externa de religiosidade, uma casca, um verniz, muito bonito por fora, mas Jesus diz: mas por dentro vocês são podres. Ele disse isso para os líderes religiosos daquela época, porque Jesus sabia com quem ele estava lidando, e Jesus não vê como vê o homem, Jesus vê o nosso coração. E Jesus viu o coração de Zaqueu desejoso. Ele subiu em cima daquela árvore como quem diz: não tem jeito, eu vou ver Jesus. E aí Jesus atende esse anseio do seu coração, entra na casa do Zaqueu com um propósito, o propósito de salvar a vida daquele homem. O texto vai dizer que Zaqueu era um homem rico. Isso está no verso 1. Então, um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. O Zaqueu era um homem que tinha a sua confiança até então nas riquezas. Zaqueu era um homem que lidava com dinheiro. E Zaqueu era um homem odiado pelos judeus, porque ele era o cobrador de impostos, chefe.
O relacionamento de Zaqueu com o dinheiro era muito íntimo. Talvez Zaqueu tivesse, por Deus, o dinheiro. Existem pessoas assim até hoje, que você pode conversar com elas qualquer assunto, mas se você entrar no assunto dinheiro, ela já dá um passo para trás. Não, de dinheiro não. A gente pode falar tudo, mas não fala comigo de dinheiro. Zaqueu era essa pessoa. Um homem completamente guiado, norteado pelos recursos financeiros, por dinheiro. Mas no momento em que Jesus o encontra, Jesus salva a vida daquele homem. E veja que o dinheiro, irmãos, deixa eu até falar mais um pouquinho sobre isso. Dinheiro não muda só o que você tem. Dinheiro pode mudar quem você é. O dinheiro na Bíblia é comparado a um Deus. Cuidado com o seu relacionamento com o dinheiro. Existem pessoas que a gente tem que orar para elas continuarem pobres. Porque se der um pouco de dinheiro, acaba com a pessoa. É verdade. Tem gente que fala, Senhor, me abençoa, me dá isso, me dá aquilo. Deus fala assim, não dou. Porque se eu der, você vai ficar bobo. Você vai mudar. É melhor você passar por privação. Porque na privação você me chama, na privação você lembra de mim, na falta de recurso você vem até mim, mas se eu te der tudo o que você está me pedindo, você vai esquecer de mim. Precisamos tomar cuidado com isso. A única menção de um Deus na Bíblia que Jesus faz é de Mamon, que significa o dinheiro. E Zaqueu é um homem norteado pelo dinheiro. Mas Jesus o encontra para salvá-lo e para dar a ele vida eterna. Veja o que diz lá em João 8, 31 a 36. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado, é servo do pecado. Veja que o pecado tem um poder. Jesus veio nos libertar do pecado. O pecado é poderoso para escravizar o homem. E o homem que peca é servo do pecado. Mas Jesus diz, mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A verdade é uma pessoa. Conhecer a verdade é conhecer Jesus. Conhecer a verdade é mais do que ler a Bíblia. Conhecer a verdade, essa palavra conhecer, é relacionamento íntimo. Quem tem relacionamento íntimo com Jesus, o conhece. E por ter um relacionamento íntimo com Jesus, é liberto. Porque aonde Jesus chega, a sujeira sai. Aonde Jesus chega, as trevas saem. Aonde Jesus chega, os demônios saem. Onde Jesus chega, chega a paz, chega o amor, chega a alegria, chega a restauração, chega a esperança. O nosso coração é transformado pela presença de Jesus. Precisamos desejá-lo e desejá-lo ardentemente. Precisamos ser aquele da bem-aventurança. Bem-aventurado são os humildes. A humildade é quando nós sabemos exatamente quem somos. O que é uma pessoa humilde? É uma pessoa que sabe quem é. Humildade é saber quem você é. E a Bíblia diz que nós somos pecadores, salvos pela graça de Deus. Quando sabemos que somos pecadores, salvos pela graça, então nós desejamos ardentemente o Filho de Deus, Jesus. Como você o tem desejado? Como você o tem procurado? Com um coração apaixonado?
E você ainda é apaixonado por Jesus? Quando você conversa com Ele, é com paixão? Quando você lembra dEle, é com paixão? Ou o seu relacionamento com Jesus esfriou? Que às vezes até para vir na igreja você fala assim, eu não sei se eu vou não. Sei não. Acho que vão ver online. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou aproveitar. Homem que está aqui, homem. Se você está apaixonadíssimo por uma mulher, e você está doido para encontrar ela para dar uns beijos nela, com todo respeito. Aí ela fala assim, vamos dar beijo online. Você ia gostar? Mulher, você ia gostar? E por que Jesus tem que aceitar abraço online, beijo online, tudo online? Você fazendo pipoca assistindo o culto, mexendo no Instagram assistindo o culto, mexendo no WhatsApp assistindo o culto e não cultuando. São coisas diferentes. Uma pessoa apaixonada, quem que ela está sempre lembrando? Do objeto da sua paixão. Quanto tempo Jesus passa na sua memória, na sua cabeça, no seu coração? Seu coração arde por Ele, você fica ansioso, você fica assim, qual é o momento que eu vou encontrá-lo? Ou na hora de encontrá-lo você fala assim, não sei se eu vou. Olha que miserável, olha que crente miserável. Ainda bem que você não é assim. Você é essa pessoa apaixonada, amém? Se não era, está ficando. Glória a Deus por isso. Então veja que quando nós conhecemos Jesus, não tem como não se apaixonar por Ele, porque Ele é maravilhoso, Ele é amoroso, Ele é bom, Ele é santo, Ele é justo, Ele é fiel. Ele morreu naquela cruz para nos salvar. Ele ficou 6 horas pendurado naquela cruz, agonizando por nós. E nós ainda titubeamos quando vamos encontrá-lo. Talvez a gente não seja mais aqueles cristãos que o Senhor Jesus sonhou que fôssemos. 1 João 3, de 5 a 8 diz assim, e bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado, qualquer que permanece em pecado não o viu e nem o conhece. Quando a palavra de Deus diz assim, que, verso 6, qualquer que permanece nele não pratica o pecado, está falando de pecado que você fica recorrente. É claro que nós pecamos, e nós confessamos ao Senhor, e o Senhor nos perdoa. Mas esse texto está falando de pecado recorrente. Ele está dizendo, quem está na prática do pecado e não sai desse pecado, não o viu e não o conhece. Porque quem conhece o Filho de Deus é liberto do pecado. Porque foi por isso que Ele se manifestou. Verso 8, quem pratica o pecado é do diabo. Isso é Jesus, é a palavra de Deus, irmãos. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E tem uma obra do diabo que precisa ser desfeita, que é muito sutil, que é a falta do primeiro amor. Quando conhecemos a Cristo, o amamos, mas o tempo vai passando, e parece que o nosso amor foi esfriando por Ele. E isso é pecado, porque ele diz isso quando escreve a igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, eu tenho porém contra ti, que você deixou o seu primeiro amor, volta, vê onde você caiu e pratica as primeiras obras. Nós não podemos amar o nosso Senhor com um amor fajuta, com um amor fraquinho, com um amor que nem parece amor. O nosso amor por Ele precisa ser apaixonado. 1 João 5, 18 a 20 diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus,
e que todo o mundo jaz no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. No que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Todo cristão está nele. Ele é a verdade, ele é a vida. É isso que Zaqueu está recebendo. Zaqueu, aquele homem rico, era pobre. Era pobre porque não tinha Jesus. Aquele homem rico, daqui a pouquinho, vai desprezar a sua riqueza diante daquele presente que Jesus foi levar. A salvação é um presente de Deus que o homem não pode comprar. A salvação é pela graça que é recebido. É pela fé, não vem de nós, é dom de Deus, não há obra que nos dê o direito da salvação, é um mérito divino, é graça de Deus, é presente de Deus. Ser salvo significa passar da morte para a vida, das trevas para a luz, do ódio para o amor, do desespero para a esperança, da dúvida para a fé, da orfandade para sermos chamados filhos de Deus. Isso é ser salvo, é estar em Cristo, é ser uma nova criatura, é pedir que o Espírito Santo nos ilumine, nos abençoe e nos use, é mudar o rumo da nossa caminhada. Não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para Deus. É questionar os valores que temos, os princípios que estamos seguindo, à luz da palavra de Deus, e começar a mudar o que precisa mudar. É deixar de ser morno, é deixar de ser medíocre, é deixar de ser crente meia boca, para ser aquele cristão apaixonado por Deus. Amém, gente boa? É isso que Zaqueu agora está começando a experimentar. E ele está feliz, ele está felizão, ele está animado com a visita de Jesus. A salvação é pela graça, a salvação é pessoal. Ah, pastor, mas a minha avó, ela é uma cristã tremenda, ela ora por mim, eu vou para o céu. Não vai se você não se comprometer com Jesus. Jesus, Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Deus só tem filhos, Ele não tem netos não. Neto não entra no céu, só entra filho, e para ser filho tem que recebê-lo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E deixa eu lhe fazer um parênteses. Jesus não pode salvar quem Ele não é Senhor. Ah, pastor, eu estou salvo, mas você está debaixo da obediência da palavra de Deus e da liderança do Espírito Santo? É mais ou menos, cuidado. Jesus não pode salvar quem Ele não é Senhor. Jesus não é o ingresso para o céu. Jesus não é um ticket que a gente apresenta para entrar no céu. Jesus é uma pessoa, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele está sentado num alto e sublime trono, e Ele há de julgar os vivos e os mortos. Ele tem as chaves da morte e do inferno, ninguém pode com Ele. Ele é o Deus soberano, as rédeas do universo estão nas suas onipotentes mãos. Ele é o nosso Pai, não se engane com Ele, Ele é Senhor. E Ele pede que o obedeçamos. Então a salvação é pessoal, como diz Romanos 14, de 11 a 12. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Quem é que vai dar conta da sua vida? Você. Você. E lá em Mateus 12:36 ainda está escrito mais. Está escrito que nós daremos conta da nossa vida, mas lá em Mateus diz que nós daremos conta de cada palavra frívola, de cada palavra inútil que saiu dos nossos lábios. Até disso daremos conta. Como nós estamos vivendo? Como esse encontro com Cristo realmente nos transformou? E ainda a salvação, esse presente que Zaqueu recebeu com a visita de Jesus, é um presente para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Respeito quem pensa diferente, mas não encontro nas Escrituras argumentos fortes suficientes para trabalhar a perda da salvação. Ninguém aqui que entregou a sua vida a Jesus e o tem como seu Senhor e Salvador, perde a salvação.
Você não acorda salvo e vai dormir perdido. A salvação é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, e não é revogado. Como diz a Bíblia, nos ensina a palavra de Deus, em 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. O apóstolo João não diz que tereis, mas ele diz que tendes. Se você crê, você tem a vida eterna. Filipenses 1,6 diz: estou plenamente certo, diz o apóstolo Paulo, que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Quem começou foi Ele é poderoso para terminar. Terceiro texto que nos ensina, João 10, 27 e 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Por quê? Porque quem deu essas ovelhas para Jesus foi o Pai, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Então, se você é dele, você é dele. E não há força nesse universo, em lugar nenhum, que possa tirar você das mãos de Jesus. Romanos 8,1. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus não sofre condenação. E para encerrar a salvação, Romanos 8, 33 a 39 diz assim. O apóstolo Paulo diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? O apóstolo Paulo está ensinando: nada pode separar você do amor de Deus. E ele continua no verso 37 dizendo: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode separar você do amor de Deus. Uma vez que você é dele para sempre. A questão não é o quanto Ele nos ama, porque sabemos que Ele nos ama. A questão aqui hoje é o quanto eu o amo, o quanto a minha vida está nas mãos dEle, o quanto realmente Ele é meu Senhor, quanto de prazer e de alegria que tenho de estar na presença dEle, o quanto eu anseio pela presença dEle, eu o desejo, eu o amo. E aqui nós vamos para a segunda e última lição desse texto, que está no verso 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou. Veja agora o resultado da visita de Jesus, o resultado da salvação. Quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, não tem jeito, sua vida muda radicalmente. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo. Primeira coisa, uma pessoa que anda com Jesus, ela resolve, ela tem uma resolução, ela toma uma atitude, ela não é mais a mesma. Então isso é uma marca de uma pessoa que tem Cristo. Ela decide, ela tem um antes de Cristo e um depois de Cristo. Não é só o tempo cronológico que é dividido A, C, D, C. Não, nossa vida precisa ser uma antes de Cristo, outra depois de Cristo. Porque aqui o Zaqueu, com Cristo ainda na casa dele, se levanta e diz: Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. O que ele está dizendo? Senhor Jesus, até agora quem governou a minha vida foi o dinheiro. Até agora quem estava no controle do meu coração eram os recursos. Eu estava colocando a minha confiança no dinheiro. Mas agora eu entendi quem é o Senhor. Eu entendi a tua grandeza, Senhor. Eu entendi o teu poder. Eu sei o que o Senhor me entregou, a vida eterna. E agora eu desprezo esse meu antigo Deus, esse meu antigo ídolo. Ele não me controla mais, ele não me governa mais, ele não manda mais em mim.
Quem manda em mim é o Senhor é que tem a primazia sobre a minha vida, é o Senhor que dita como vai ser a minha história, e eu estou tomando uma decisão hoje, eu resolvi, metade dos meus bens eu estou dando aos pobres. Quando Cristo entrou na sua vida, o que é que você resolveu? O que é que você resolveu? Quando Cristo entrou na minha vida, eu era empresário, eu resolvi vender a minha empresa para eu seguir a minha vocação. Fui um seminarista e toda a minha renda que eu tinha com a empresa, tudo isso foi embora. Porque quando Cristo entra, eu não estou preocupado mais com o que o mundo tem para me oferecer, eu estou preocupado em alinhar a minha vida com o meu Deus, porque eu vou me encontrar com Ele, e eu prestarei contas da minha vida e do meu chamado, da minha vocação. E você também vai prestar. Então, fique esperto, porque esse dia está chegando. Esse dia está chegando, e ele pode estar mais próximo do que você imagina. Zaqueu não sabia que era a última oportunidade de conversar com Jesus. E talvez você esteja aqui hoje, diante de uma última oportunidade. Pode ser. Mas você tem protelado decisões, prorrogado, não, depois eu vejo, não, depois eu vejo, não, depois eu vejo. E você vai levando o cristianismo e Jesus empurrando com a barriga. Mas Zaqueu não. Ele resolveu dar metade dos bens aos pobres. E se em alguma coisa tenha defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. O que isso significa? Zaqueu não está dizendo só, é daqui para frente. Zaqueu está olhando para trás agora, ele também está tomando uma atitude. Ele está dizendo assim, olha, teve gente que eu prejudiquei. E como Jesus entrou na minha vida, eu vou resolver o meu passado também à luz da chegada de Jesus na minha história. Teve gente que eu ofendi, teve gente que eu magoei, teve gente que eu preciso restituir. E eu vou restituir 4 vezes mais, que é o que manda a lei. Quando Jesus entra na nossa vida, a gente não deixa um passado para trás bagunçado e vergonhoso. A gente arruma ele. Porque a nossa vida serve para glorificar a Deus. Amém, irmãos? Zaqueu tomou atitude, eu vou restituir, eu vou resolver. Não adianta só receber a salvação. Eu e você precisamos desenvolvê-la. Como diz Filipenses 2,12 assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a salvação significa santificação, que é tirar da nossa vida tudo que não se parece com Jesus. Desenvolver a salvação é retirar, é jogar fora aquilo que Jesus não quer que fique. Simples assim e complicado assim, mas é necessário. Sem a santificação, irmãos, por que isso? Mas por que, pastor, que eu vou fazer isso? Porque senão você não vai ver a Deus. Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Entenda uma coisa, santificação não é uma opção na caminhada cristã. Algumas pessoas estão vindo à igreja, eu aceitei Jesus, eu levantei a mão, eu vou para o céu. Escute uma coisa, isso é só o começo. Isso é só o começo. Você precisa desenvolver sua salvação. Você precisa se santificar, porque se você não se santificar, você não o verá. E a santificação é a obediência à palavra de Deus, é alinhamento da minha vida com a santa palavra de Deus. E tudo que a palavra de Deus reprova, eu reprovo. E tudo que a palavra de Deus aprova, eu aprovo. E tudo na minha vida que está diferente do que Jesus disse vai ter que mudar. Isso é santificação. Porque sem ela não veremos a Deus. 1 Pedro 1,16, o Senhor diz, sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que Deus espera que eu e você proclamemos a sua verdade,
Mas para proclamar a sua verdade, precisamos viver a sua verdade. E por último, se você sofre disciplina de Deus, louve a Deus. Porque Deus disciplina quem ama e açoita quem tem por filho. Se Deus não está te disciplinando, se você não está sentindo o peso da mão de Deus sobre sua vida, fique preocupado. Fique muito preocupado. Se você tem feito coisas erradas e você não tem sentido nada, nem a reprovação de Deus, preocupe-se com isso. Agora, se você tem errado e tem vivido uma vida mediana, mas tem sentido a mão de Deus pesando sobre você, alegre-se com isso e mude de atitude. Porque o que está escrito para o nosso ensino e para a nossa correção. Está escrito assim, Hebreus 12, 4. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico. Fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. A disciplina de Deus é para os seus filhos. Hoje, eu creio que Jesus está te chamando. E eu quero fazer um apelo. E o primeiro apelo é de salvação. Jesus está passando aqui em Jericó. Mas talvez seja a última vez que Ele está passando para você. Mas você tem... Não, pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus. Será? Não, pastor, sabe o que é? É que... Para com isso. É necessário uma atitude, e uma atitude radical, como essa que vimos aqui no texto bíblico. O Senhor Jesus entrou, a vida daquela pessoa mudou na hora. Ele o recebeu. E depois disso vem atitudes. Agora é a hora de nós tomarmos uma atitude aqui hoje. Você tem vindo à igreja. Você até diz assim, não, mas eu não. Para de ficar justificando, argumentando, explicando e racionalizando. Simplesmente você tem que tomar atitude e dizer, Senhor, realmente eu não estou mais apaixonado, ou eu não me apaixonei, eu não estou te buscando como deveria, eu não estou desenvolvendo a minha salvação, ou eu nem sei se entreguei a minha vida ao Senhor, mas hoje o Senhor está passando nessa Jericó. E hoje eu quero subir na árvore também, eu quero que o Senhor me veja, eu quero que o Senhor me ajude. Amém, irmãos? Então vamos ficar em pé. E se você quer entregar a sua vida a Jesus, e se você entende que precisa desenvolver sua salvação, deixe o seu lugar, em nome de Jesus, e venha até aqui à frente, eu quero orar junto com você. São esses dois apelos. Eu sei que você está enfrentando luta, mas talvez hoje seja a sua última chance. Por favor, não fique no banco, se o Espírito Santo falou com você. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero desenvolver a minha salvação. Eu vou esperar um pouco, porque eu entendo que isso é uma guerra tremenda no seu coração, na sua vida. Por isso eu vou esperar um pouquinho, você orar,
você vencer essa luta e você vir. Vem, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo falou com você, por favor, não resista à voz do Espírito Santo. Deixe o seu lugar e venha. Talvez hoje mesmo você tenha enfrentado essa luta. Até para estar aqui hoje. Você ficou lá de mimimi e enfrentou uma luta enorme. Mas você na sua cabeça fala, está tudo bem. Não está. Isso precisa mudar. Você precisa ser esse cristão que Deus te chamou para ser. Eu preciso também, nós precisamos. Mas se o Espírito Santo falou com você, deixe o seu lugar e venha. Eu tenho no meu coração que tem mais gente que precisa vir. Mas está resistindo em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que os teus filhos resistam à tua voz. Porque certamente o Senhor os trouxe aqui com um propósito. Oh Senhor, não permita que eles racionalizem e digam nas suas mentes, está tudo bem, eu posso fazer isso daqui. Não, não é para você fazer isso daí, é para você sair do seu lugar e dar passos de fé como Zaqueu fez em direção a Jesus. Então se o Senhor falou com você em nome de Jesus, deixe o seu lugar, deixe o seu lugar, em nome de Jesus, venha até aqui. Amém. Há mais alguém? Amém. Amém. Então nós vamos orar. Eu vou pedir que vocês fiquem aqui pertinho de mim, se vocês puderem chegar, só para eu poder, quero estar mais perto de vocês também, para nós orarmos juntos. Que Deus os abençoe pela coragem que vocês tiveram de se colocar nessa posição. Jesus está aqui, Jesus está com vocês. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Que como Zaqueu hoje, eles saíram dos seus lugares, do seu conforto, largaram mão de qualquer idolatria no seu coração e decidiram dar passos de fé em direção ao Senhor. Pai, eu creio que há um divisor de águas estabelecido aqui, um novo céu sobre essas gerações, sobre essas pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Peço, Senhor, que o coração deles e o nosso queime de amor pelo Senhor. Faz isso, Senhor. Salva, cura, liberta, traz de novo a paixão nos corações e dá vida e vida eterna. Muito obrigado, porque os teus filhos hoje deram passos para subir naquela árvore. E Jesus viu. E Jesus disse, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Senhor, eu creio que o Senhor vai para a casa de cada um desses teus filhos, e que o Senhor vai falar com eles hoje e amanhã, e a vida deles nunca mais será a mesma, porque o Senhor veio para aqueles que estão doentes e não para os sãos. O Senhor veio para os pecadores e não para os justos. Senhor, estão aqui, nós somos os doentes e nós somos os pecadores. O Senhor veio para eles, o Senhor veio para nós. Salva-nos, Senhor, e cura-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha que coisa linda Jesus falou. Ele falou assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Mas sabe qual é o problema? Está todo mundo doente. Tem gente que pensa que está são, mas está todo mundo doente. Eu não vim para os justos, mas quem é justo? Eu vim para os pecadores. E vocês tomaram essa atitude. Deus vai com vocês para casa. Vai acontecer, já está acontecendo. E dentre vocês, tem alguém que aceitou Jesus hoje? Sim? Mais alguém? Você também? Então, todos os domingos das 9 às 9h50 tem a classe de batismo. Se vocês quiserem vir, são muito bem-vindos. Tá bom? Amém?
Dá um abraço em quem está perto de você e fala: oi Zaqueu, oi Zaqueia. Dá um abraço e fala: estamos juntos, o Senhor está conosco.